Olá, que alegria estar com você, começando o programa A Vida em Foco, sendo transmitido em todo o Brasil via satélite, canal digital aberto, também estamos no YouTube, TV Evangelizar Oficial. E hoje é Dia Mundial da Voz, por isso nós escolhemos usar deste tema para falar sobre evangelização, a começar pela infância. Como que nós podemos ensinar as crianças a rezar da melhor forma, de uma forma lúdica? Quem vai falar sobre esse tema para a gente é a irmã Juliana Zorzanello. Ela vai dar dicas para qualquer idade você estimular a oração dentro da sua família. Também vamos falar da evangelização em si, de como usar a sua voz para pregações, para levar este evangelho vivo que é Jesus Cristo. E, além disso, vamos ter aqui uma especialista que trata das cores na sua pele, no seu tipo, que é a colorimetria. Nós vamos ter aqui no programa também falando deste tema. Então fique comigo, está começando o programa Vida em Foco. Como ensinar as crianças a rezar? E calma que a gente vai falar um pouco de cada idade. Sendo você pai, mãe de criança pequenininha que está aprendendo do zero, ou de repente agora querendo inserir, depois de uma certa idade. Irmã Juliana Zorzanello, seja muito bem-vinda, viu, minha querida? Muito obrigada. Obrigada a você. Olha, a irmã, ela é apóstola do Sagrado Coração de Jesus e agente de pastoral escolar. Então, faz esse acompanhamento com jovens, com crianças, né, irmã? A gente tem, assim, começando das pequenas. Tem uma idade certa para começar a ensinar a criança a repetir mesmo as orações ou não? A oração, ela é espontânea, né? Tá dentro do coração da gente desde antes de se aprender a falar, né? Olha. Eu acredito que vocês já devem ter visto crianças pequenas que ainda não sabem falar e quando vem uma imagem, um símbolo religioso, mudam a expressão, joga beijo, Sim. abraça. Na internet tem muito isso, Exatamente. Né, e fazem isso antes mesmo de ter o domínio das palavras, né? Então não tem idade certa, né? À medida em que a criança vai escutando, aprendendo, percebendo outras pessoas que fazem, ela vai internalizando aquilo e vai repetindo, aprende por imitação. Ou seja, se ela estiver junto, né, com o pai, a mãe ali rezando, ela vai até decorando, porque não é só decorar, né, irmã? A gente sabe que usamos das palavras decoradas, mas ela vai aprendendo sem ter que ficar ali falando, fala isso, aquilo. Com isso. certeza. Aprende por imitação, assim como as outras palavras, né? Aprende a falar porque vê alguém falando e escuta alguém que fala, né? Do mesmo modo a oração. Quando vê alguém fazendo, aprende não só as palavras, né? Aprende a postura do corpo, aprende os gestos. Na medida que vê o adulto que tá ali fazendo, vai repetindo. E, lógico, o sentido é um pouquinho depois, né? À medida que ela vai tomando consciência do que isso significa. Mas as palavras em si, ou a forma, o estar em oração, é pré-silábico ainda, antes de falar. Mas depois a oração em si, com o tempo, é espontânea. E com quanto, assim, mais ou menos, com quanto tempo, qual idade ela vai começar a entender o que ela está rezando? Eu sei que aí é bem particular, porque eu acho que tem adulto que ainda não entende o que está exatamente rezando, né? Isso, bom, depende muito do contexto da família, né? Do modo como orienta, mas a ideia do transcendente, do papai do céu, isso acompanha a criança desde muito pequena. Ela não consegue materializar isso para ela, né? E nem chegar no conceito abstrato daquilo. Mas entender que tem um Deus que cuida, um anjo da guarda, que é uma presença que mesmo que ela não veja, mas que ela pode rezar e ele está escutando. 3, 4 anos a criança já consegue acompanhar isso, né? E tem alguma oração que você estimula que comece por ela? Ou seja, pela facilidade ou pela familiaridade da criança mesmo? Anjo da guarda é sempre um dos mais próximos. Eu lembrei por causa disso, porque o anjo da guarda parece que a criança quer essa oração, né? Não sei. Sim, ela sente, é próximo o anjinho, né? Tem algo que facilita bastante para isso, são as imagens concretas, né? Coisas que a criança possa pegar também, né? Almofadinha de anjinho, anjo em formato de urso também, que ela possa estar se aproximando disso. Isso ajuda bastante a criança a fazer. E é uma das mais simples, né? Enquanto palavras, enquanto
quanto tamanho de oração também, né? Porque a pequenininha não vai conseguir uma oração muito longa, né? Então é melhor começar pelas mais fáceis. E às vezes, conforme a família tem a tradição de ter orações próprias também, que não são essas a oficial, que tá ali escrita, mas é a oração do anjo amiguinho. Então tem palavras que a criança vai se identificando com mais facilidade. Aí, conforme essa criança vai crescendo, ela vai também aprendendo mais orações. Por exemplo, se a gente pegar ali uma criança em torno de... Antes da catequese, né? Antes de entrar na catequese, ela já estaria rezando a maioria das orações. Pai Nosso, Ave Maria. Às vezes até eu creio, se ela vai direto na missa, já vai estar decorado também, não é? Com certeza. Hoje, para nós aqui, a catequese começa aos 8 anos de idade. Uma criança de 6, 7 já consegue. Não vai ter a compreensão de todas as palavras, né? Mas consegue rezar, repetir as palavras e saber que aquilo é uma oração que ela usa naquele momento, que se dirige à Mãezinha do Céu, que se dirige ao Pai Nosso. Ela sabe, consegue fazer antes dos 8 anos de idade, com certeza, sim. E o que mais que é importante ensinar fora a oração em si? Por exemplo, deixa eu me fazer mais clara. O local da oração, porque ela vai ver, tem a igreja e tem a casa. Ou a situação, eu vou rezar antes de comer, eu vou rezar antes de dormir. O que é importante, na tua opinião? Legal, isso que você fala me faz pensar na importância de criar ritos para a criança, né? Ela pode sim conversar com Deus a qualquer hora, mas se deixar todo dia para qualquer hora, vai ter dias em que essa hora não vai chegar, exatamente. Mas criar o ritual. Todo dia quando eu acordo, eu converso com Deus para que Ele cuide do meu dia todo. Todo dia, quando eu faço a minha refeição, eu vou agradecer porque eu estou recebendo esse alimento. E todo dia, antes de dormir, eu vou agradecer pelo dia que eu vivi, vou agradecer ao anjo da guarda que me cuidou. Então, criar com a criança uma rotina. Em quais momentos eu me coloco oficialmente em oração. Então, lógico, o momento que acorda e o momento que dorme é sempre o mais comum de se fazer. Antes de dormir, vou fazer isso. Por quê? Porque são coisas que eu faço todos os dias. Porque já tem uma rotina. Já tem uma rotina. Entendi. Não vou esquecer de fazer, porque todo dia eu vou dormir. Então, nesse horário, reservar aqueles minutinhos para a minha conversa com o Papai do Céu. Algo importante de frisar com a criança é fazer desde o começo ela entender também que a oração não são só as palavras que se repetem, e sim um momento de encontro. Assim como ela gosta de estar com a mãe, com o pai, com os amigos, tem um amigo que ela pode estar perto também. Esse amigo é Jesus, esse amigo é o anjo da guarda ou é o Papai do Céu. Então, que vá criando essa relação com essa pessoa, né? Assim, a oração ela vai passando da obrigatoriedade para aquele momento gostoso. Eu gosto de conversar com Deus porque Ele me ama, porque Ele me cuida. Isso é bacana de trabalhar com a criança também. Legal. Tá, agora aqui a gente está falando de uma situação, talvez muitos se identificando em casa, que a família já criou desde cedo esse costume, esse ritual, e a criança, para ela já é natural isso. Não tem resistência. Dependendo da idade e dependendo de como foi essa primeira infância, essa criança já não tem esse hábito. Às vezes a família não tem o hábito, ou tem mais individual, cada um reza meio que no seu canto. Se a pessoa que está aqui hoje com a gente fala assim, eu quero ter esse momento, pelo menos um momento no dia de oração, como introduzir isso com uma criança que não teve desde o nascimento? Fazer junto é a primeira coisa, né? O adulto que está ali na casa não vai conseguir que a criança faça se ele só pedir para que ela faça. Ele tem que estar junto, participando. Ele tem que estar junto, ele tem que mostrar para ele aquilo também é importante. Né? E talvez aqui trazer elementos concretos para esses primeiros momentos de oração. Talvez não iniciar já pelas orações de fórmula, se a criança nunca fez, né? Inicia pelo momento de conversa com Deus. Vem cá, filho, vamos pensar o que a gente viveu hoje. O que a gente viveu nessa semana. Que tal se a gente agradecesse a Deus por aquilo que passou? Tem uma situação difícil acontecendo. Vamos pedir para o Pai do Céu cuidar? Vamos pedir para que essa luz que nos acompanha esteja conosco aqui? E a partir disso vem as orações de fórmula depois disso, né? Mas partir da naturalidade, daquilo que é o concreto da vida da criança, pedir para que ela fale. Tem alguma coisa no teu coração que você quer colocar para que Deus escute, falar para Jesus? Vamos fazer isso junto. Eu coloco a minha intenção, você coloca a tua. Então eu penso que estimular essa fala é legal. Exatamente. Começar por ali pelo espontâneo e partir daí para as fórmulas. Então. Entendi. Agora vamos um pouquinho para um outro lado. Existe excesso para a criança que possa de repente soar como algo pesado, como uma obrigação? Por exemplo, rezar um terço
para uma criança que nunca teve esse hábito, pode soar demais ou não? Ou você acha que tem que fazer? Depende do modo como ela vai ser conduzida para isso e da disponibilidade dela, né? É uma criança ali de 6, 7, 8 anos, se ela tem alguma participação nesse momento, mesmo que seja entregar uma florzinha para Nossa Senhora enquanto o terço está sendo rezado, para ela isso vai se tornar mais interessante do que ela só estar ali ouvindo o que os adultos estão fazendo. Mesmo que ela nunca tenha feito, mas alguém que diga, agora você vai lá e entrega essa florzinha para Nossa Senhora enquanto a gente reza essa Ave Maria. Opa, eu tenho uma participação aqui, tem alguma coisa acontecendo que eu faço parte. Então envolvê-la desse modo ajuda ela a estar ali e se concentrar, né? Um terço não é algo muito longo. Ela tendo alguma participação até conseguiria. Entendi. Celebrações mais longas seria aos poucos, né? Precisaria de um tempo a mais de participação, de preparação para ela entender e conseguir participar melhor daquele momento. Mas é fazendo que ela vai entender. Né? É fazendo. É sempre. Não tem muito erro nisso, né, irmã? Acho que tem que cada um ir vivendo também, né? Exatamente, sentindo de cada um também, né? Tem aquela criança que é mais tranquila pelo jeito de ser, consegue ficar, acompanhar, até a outra que exige um pouco mais, precisa estar mais em movimento, então saber fazer essas quebras também é muita atenção a cada realidade, né? Não ajuda muito não proporcionar o momento. Tipo, eu não levo na missa porque não fica quietinha, porque não sabe rezar. Tem que levar. Não ajuda, precisa levar. Ela vai aos poucos, ela vai entendendo e percebendo. Se ela nunca tiver o contato, ela não vai perceber a importância daquele momento, né? Eu lembro de um padre na infância dos meus filhos, já faz alguns anos já isso. Ele falava assim, pode deixar a criança andar aqui dentro, porque daí vai se acostumar com o ambiente. Exato. Né? E bem isso. E isso acontece muito, ainda mais hoje em dia. As crianças que moram em prédio, muitas vezes, né? Chegam na igreja, aquilo é um mundo. Elas querem desbravar. E todo mundo que tem criança sabe que é assim. Então, as pessoas acolhem, faz parte. Até ela se acostumar com aquele ambiente, sim. Irmã, e dentro de casa, alguma dica para diminuir as distrações das crianças? Bom, regras ajudam, né? Do tipo, uma das grandes distrações que nós temos hoje é telas, né? São as telas, né? O celular, a televisão. Então, se eu tenho um momento em que eu vou me dedicar para conversar com Deus, eu posso desligar esse daqui. Eu posso deixar esse celular longe. Eu não vou fazer esse jogo agora porque eu vou me dedicar para o meu momento com Jesus. E aí o espaço, né? Muitos hoje chamam o cantinho sagrado, né? Então é bom ter um local para isso. Ajuda, com toda certeza. E às vezes não é nem um local específico, assim, aquele sagrado organizado. Eu lembro de uma família, por exemplo, que no tempo da pandemia começou toda noite se reunir na cama da família, né? Vinham os dois pequenos, eram gêmeos com menos de 5 anos de idade. Mas ficou um ambiente diferente, exato, né? O pai e a mãe toda noite ali naquele lugar, antes de cada um ir para sua cama, se reuniam ali e faziam juntos a sua oração. Ia criando, sabia, quando chegava ali, já sabia que era para aquele momento de oração. Então, marcar espaços favorece bastante, sim. E se tiver a oportunidade da imagem, do sacramental, de uma vela acesa, isso tudo. Pedir para a criança acender a vela, essas coisas, né? Que você falou de dar os papéis ali. Que ela se envolve e sente que ela é protagonista também ali, né? Ela gosta disso. Que legal. Irmã, muito obrigada por ter vindo. Foi bem esclarecedor, viu? Certamente ajudou muitas famílias. Eu que agradeço a oportunidade. Deus abençoe, ensinemos nossas crianças a rezarem. Amém, com certeza. Olha, próximo bloco a gente continua falando sobre o poder da voz agora para a evangelização fora. A gente começou com as crianças. A gente vai falar sobre pregações, orações, mais público. Fica comigo que a gente já volta. Vamos sair com imagens da cidade de Parnaíba, no Piauí, canal 51.1. E a padroeira é Nossa Senhora Mãe da Divina Graça. Já eu volto. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. E estamos de volta com o programa Vida em Foco e também ainda com as inscrições abertas do festival Vem Voz, Evangelização e Música. É o maior festival de música católica da
TV e você pode fazer parte. É só você respeitar o tema deste ano, que é bem especial, Santas Chagas. Então a sua música vai conter tudo que for inspirado pelas Santas Chagas de Jesus e você faz a sua inscrição até o dia 12 de maio. Serão 16 cantores e compositores selecionados para pisar aqui no palco da TV Evangelizar para todo o Brasil e levar a evangelização por meio da sua música. Muito especial esse ano, tanto as premiações como a forma como está o festival. Entra lá no site para você entender tudo. Tem até um vídeo do Danilo Diba explicando tudo o que vai acontecer no festival. Vem em festival.com.br, por lá você também faz a sua inscrição. E falando em evangelização, hoje é o Dia Mundial da Voz. E como usar a nossa voz para a evangelização? É um instrumento muito importante para tudo, né? Até para quem não trabalha com a voz é importante. Imagina para levar a pessoa de Jesus Cristo na evangelização. Então a gente vai falar hoje com ela, que é pregadora. Ela usa a voz dela na evangelização. A Rosângela Camargo também é formadora, é palestrante, Comunidade Católica Santa Cruz. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Carol. Obrigada a você. É uma alegria estar aqui com vocês, partilhando esse momento. Muito bom, também fico feliz, viu? É um poder que a gente tem que... A ideia aqui, o intuito, é até incentivar as pessoas, Sim. né? De que elas têm essa graça da voz em todos os momentos. Mas quando a gente vai a público, qual que é a responsabilidade que está envolvida, Rosângela? Então, é grande, porém, quando você fala do Senhor, quando você fala de Jesus, quando você fala daquilo que você experimentou, é uma graça tão grande, né? Deus age tanto na tua voz, na tua forma de falar, de agir, que fica tão fácil, né? Usar a tua voz, aquela que você fala todos os dias, tal, para poder falar do amor de Deus. Então, ser canal de Deus através, né, da nossa voz, né, transmitindo para tantas pessoas, às vezes, hoje, por exemplo, hoje nesse mundo onde muitos likes, reações no Instagram são às vezes muito mais procurados, desejados do que uma palavra. Né? Sim, verdade. Onde as pessoas às vezes querem falar muito mais as suas opiniões, né? Do que ouvir. Então, quando você vem falar de Deus, quando você vai transmitir este amor, então, quando você fala, poxa, a minha voz, ela pode fazer a diferença na vida de outra pessoa, é algo maravilhoso. É dizer, Senhor, usa-me da minha voz, né? Das minhas palavras, né? De todo o meu ser, né? Para poder falar do amor Você dele. falou algo importante, algo que eu acho que é a essência mesmo, que não é a palavra vazia, não é a voz só como um instrumento. Exato. Ela está sendo usada porque algo interior aconteceu. Tem que ter essa coerência, né? Exatamente. Tem uma frase de Santo Agostinho que ele diz assim, que a voz, só pela voz, sem a palavra, ela só ressoa nos ouvidos. Quando a voz vem acompanhado da palavra, ela penetra no coração. Né? E essa palavra que vem junto é a própria palavra de Deus, né? É uma palavra baseada em algo maravilhoso, transformador. A palavra, ela tem um poder grandioso. Por exemplo, eu como mãe, né? Eu tenho o poder daquilo que eu falo para as minhas filhas, daquilo, né, que eu acolho elas através da palavra, talvez destinar algo do futuro delas. Se eu partilhar alguma coisa negativa, o que elas vão levar para a vida delas? Então, a palavra, ela tem esse poder de transformar o futuro de uma pessoa. Né? Então, quando eu estou numa pregação, numa palestra, ali tem pessoas que estão com ansiedades tremendas, com depressão. É a hora de eu usar a minha voz para levar esperança, o amor de Deus para aquelas pessoas. Então, a palavra, ela, né, não é por si só de uma forma vazia, mas ela tem que ter esse peso da misericórdia e do amor de Deus. Sim, com certeza. Agora, quando você falamos da essência, falamos daquilo que se vive, do que se acredita. Mas, por exemplo, você acredita que é importante cuidar dessa voz também? Cuidar tecnicamente falando? Sim, essencial, essencial.
Hoje nós temos que... Eu acho que se perdeu aquela antiga, tipo, Deus faz em mim. E eu fico quieta. E eu não faço nada. Não faço nada. Sou instrumento, sim, mas a minha parte tem que ser bem feita. Eu tenho que me buscar em várias áreas. Poder cuidar da minha voz para falar, ter uma boa oratória, uma boa dicção, cuidar da voz em si e também saber o que falar, procurar, né? Ler a palavra, ver vídeos, escutar músicas, para mim poder falar bem e falar certo no momento em que eu estou. Então todas essas áreas são importantíssimas. E como né? que você se prepara? Você faz algo específico para uma palestra ou para uma pregação? Ou você tem uma rotina de alguma forma que é diária, que é, enfim? Então, nós temos, como você colocou no início, eu sou formadora de uma comunidade. Certo. Então, eu trabalho na formação para outros membros da comunidade que vão trabalhar com a palavra, que vão levar a evangelização. Certo. Né? Então, ali nós trabalhamos a parte técnica, né? Nós temos um amigo até da comunidade que ele dá curso, ajuda nessa parte, né? De expressão corporal, de falar, de oratória e também na questão de autoconhecimento, né? Questão de espiritual, de oração. Né? Ou seja, vai trabalhando tudo isso. Para a pessoa também ir se desfazendo daquilo que prende. Exatamente. Né? Porque às vezes vem para nós pessoas com histórias tão lindas, pessoas com capacidades tão grandes e às vezes são tão feridas, machucadas, receberam tantas palavras negativas que calaram a sua voz. Então nós como comunidade também temos que fazer esse trabalho dessa voz, né, vir para fora, não só na parte técnica, né, mas também na parte espiritual, através de uma cura, né, através da oração. Né, em todos esses... Você está falando, eu estou lembrando, há pouco tempo eu dei uma aula sobre comunicação e eu fiquei pensando assim, o que eu vou levar para essa turma, porque eram também comunicadores. Eu falei assim, o que eu vou levar? Vou levar exatamente o que eu vivi. E eu fiz um retrocesso, um retroceder, não um retrocesso. Fui pensar como que eu era antes. Que eu falo, pessoa que me conheceu antes, ela não acredita que eu converso hoje. Porque eu tinha um professor que falava que eu tinha um braço virtual, que eu não fazia pergunta na faculdade, isso. Eu não levantava a mão para fazer pergunta, de tanta vergonha que eu tinha. Sim. E eu lembro que um outro professor, ele deu meio que um tapa na minha cara, assim, né? De luva de pelica, como dizem. Porque ele fez eu enxergar que não existia timidez, que era orgulho. Como é difícil enxergar isso, mas quando eu enxerguei isso, parece que a coisa foi destravando, sabe? Porque realmente eu nunca consegui me expressar da forma como eu deveria. E isso não era só em público, isso era interno, dentro de casa e tudo. Eu costumo dizer que a evangelização, mas o uso da voz, ela é muito mais espiritual do que a gente pensa. Até quando não é para evangelização. Agora imagina quando você coloca o peso de uma mensagem dessa. Exatamente. Porque, e outro detalhe, a entonação da voz que você usa para falar, somente numa pregação. Você tem que transmitir uma verdade que você acredita. E qual que é o tom da sua voz? Como que você vai falar? Isso tem que ser interior, né? Exatamente. Porque não pode ser ensaiado, não é um teatro. Exatamente. A pessoa tem que sentir a tua voz, aquilo que você quer transmitir. Sim. Né? O Senhor fez isso na minha vida. Como que eu vou falar? Vou falar com tristeza, né? Mas a minha entonação de voz, a pessoa tem que sentir essa segurança quando eu estou falando, né? Sim. Então, até no tom da voz, a forma que eu quero falar, né? O amor sendo transmitido através da voz, isso é importante também. Sim, com certeza. Não é só chegar e falar. Eu falo. Não, né? Qual é a entonação? Como que eu vou falar, né? Como que vai chegar? Porque a minha voz, a minha palavra, ela tem o dom, a graça de penetrar no coração da pessoa. Sim. Né? De ir lá no íntimo, levar ela a ter uma experiência espiritual. Sim. Através da minha voz, né? Agora me conta uma coisa. Você teve alguém que você modelou? Ou você não teve? Olha... Eu tive.
Eu tive. Na nossa comunidade, nós trabalhamos com muitos jovens adolescentes, né? Então, gente, nessa época, para eles que só ficam no celular, eles não falam. Sim. Né? São A comunicação. muito mais calados. Exatamente. Muito mais difícil, né? E como você diz, às vezes não é por uma timidez. Às vezes a vida deles é se comunicar através, né, de uma forma virtual. Então você pegar um adolescente desse, né, que você vê que ele tem essa capacidade, mas fazer ele sair de trás dessa tela, falar sem medo, é difícil, mas também muito bom. Então a gente tem muita experiência, sim, de chegar jovens, adolescentes na comunidade, sentem esse chamado de servir, mas não conseguem falar. Não conseguem abrir a boca e falar, porque não estão acostumados, né? A tecnologia está tão infiltrada neles que eles não conseguem. Então, quando a gente vê isso, para nós é uma alegria, né? É essa experiência que eu tenho, né? De alguma forma ajudar nisso, né? Formar desse jeito. E uma inspiração? Inspiração. Olha, ela não é comunicadora, mas eu tenho uma paixão pela formadora da comunidade Shalom, que é a Emir Nogueira. Meu sonho é conhecer ela. Eu acho assim, me inspira a voz dela. Você se sente amado por Deus através do tom de voz dela. Sabe? Quando ela fala, eu nunca vi ela pessoalmente, não tive essa graça ainda, mas quando eu vejo os vídeos dela, eu consigo sentir pelo tom da voz dela o acolhimento de Deus na minha vida. Então ela é a minha inspiração. Ai, que legal. Muito bem. Olha, agradeço, viu, a tua vinda eu que aqui agradeço hoje. isso. Que alegria conhecê-la. Seja sempre bem-vinda, viu, Rosângela? Muito obrigada, Carol. Obrigada a você nesse Dia Mundial da Voz. A gente continua por aqui, viu? No próximo bloco, nós vamos aprender sobre a colorimetria, que é uma arte também, viu? De combinar as cores que mais vão valorizar você. Então, volte comigo, a gente sai com as imagens de Maringá, no Paraná, canal 31.1. E a padroeira é Nossa Senhora da Glória. O Senhor está perto de quem o invoca. De volta com o programa Vida em Foco aqui pela TV Evangelizar. E agora a gente vai falar sobre aquilo que comunica também, que é a nossa aparência, já que é o Dia Mundial da Voz. Colorimetria é o nome do que a gente vai ver aqui. Na verdade, o que eu combinei aqui com a Bruna, deixa eu dar suas boas-vindas, né? Bruna Lacerda, seja bem-vinda, viu, minha querida? Obrigada, Carol. Eu combinei com ela que ela é consultora de estilo pessoal, de organização também. Isso aqui é um processo mais demorado de se fazer, né? Então, a ideia é que ela explique pra gente como funciona, o que ela leva em consideração quando vai fazer uma colorimetria. Exato. Então explica pra gente, Bruno, o seguinte, eu entendo que é um método para valorizar o que a pessoa é pelas cores. Aquilo que cai melhor, né? Que você fala assim, parece que essa cor te deixa melhor, a outra parece que te deixa meio apagada, tem, né? Cara mais de cansada, por causa das cores? Exatamente. Tudo que a gente usa no nosso corpo que reflete no rosto é uma questão de luz e sombra, né? Então, tem coisas que favorecem o que está no subtom da nossa pele, que às vezes a gente tem um arroxeado de olheira ou alguma manchinha no rosto, a gente consegue usar essas cores a favor ou contra nós. Entendi. Um dos grandes mitos que a coloração traz é falar, puxa, mas se eu descobrir as minhas cores, eu vou ficar com um leque menor. Eu não vou poder usar, por exemplo, eu não posso usar preto e gosto de preto. Exato. E aí, como é que faz? Não é assim, não fica presa. Não, acho que fico muito grata de poder falar isso aqui contigo, Carol, que não existe informação que venha para reduzir opções. Sempre que a gente abre a nossa mente, que a gente expande, a gente aprende, a gente aumenta o nosso leque sempre. Então, como a gente vai fazer hoje
hoje aqui os passos da sua coloração pessoal, você vai aprender que determinadas cores te favorecem e as que porventura você goste e não te favorecem, eu te ensino a usá-las de uma forma que elas venham a contribuir. Ah, que legal. Exatamente. Entendi. É. Tá, aí você falou que primeiro tem a questão do preto e branco. Preto e branco. O que é o preto e branco? O primeiro passo que a gente faz em toda a descoberta de análise de cores é saber se o seu fundo de pele, se o seu subtom é escuro ou claro. Claro. Isso não é só de olhar para a pessoa, não é pelo tom da pele. Não é olhar para mim porque eu sou branca e vai falar que é branco. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. A gente, infelizmente, nesse ponto não tem escolha alguma. É realmente uma questão de física de luz e sombra. Inclusive, eu não gosto da minha paleta de cores. Mas é o que mais te valoriza? É o que mais valoriza e eu aprendi a adaptá-las, né? E então, como que você vê, por exemplo, se é preto ou branco, o subtom? Quando a gente posiciona sobre o rosto, a gente vai ver na luz o que aquele rosto vai trazer para cima, que a gente fala. Se as características daquele rosto vão ficar mais harmônicas com o tecido escuro ou se com o claro. Se manchas, arroxeados e traços de expressão vão ficar menos ou mais aparentes com o branco ou com o preto. Então só de colocar o tecido perto do rosto, você já consegue acentuar mais alguns pontos. Para algumas pessoas mais claramente e para outras pessoas menos menos evidente. Entendi. Sabe? Mas é importante dizer aqui, Caro, que não tem certo e errado. Sim. Né? Não existe posso, não posso, né? Melhor e pior. Sim. Mais prático, menos prático, sabe? Então você vai começar ali, o preto ou branco, e ela vai por uma linha ou por outra, como se fosse uma bifurcação. Exato. E daí o que mais que você vai avaliar a partir disso? Depois a gente vai pro fundo de pele, prata ou dourado, que seriam a temperatura da pele, se ela é fria ou se ela é quente. Entendi. Né? E aqui que mora o grande vilão das maquiagens das mulheres. Quando a gente vai comprar a nossa base, quando a gente vai comprar nosso blush, tem mulheres que ficam mais bonitas com os tons de alaranjado e champanhe, de iluminador, por exemplo, e algumas com rosas e outras cores. Então até na maquiagem isso serve. Depois você vai ver, cara, como aqui, ó, fica bem evidente. Entendi. Como esse tecido é legal pra isso, ó. Aqui são os tons de maquiagem quentes. Veja como a gente vê bem. Só que se eu falar, puxa, Carol, como é que seria um frio? Se você não tem informação, você não vai imaginar. Sim. Mas se eu te mostrar e trouxer uma comparação, que é a forma que o nosso cérebro funciona, ele entende. Esse é o frio. Tons mais frios, que lembram o prata. Tons mais quentes, que lembram o dourado. Você consegue, me olhando aqui, é que eu sei que tem questão de iluminação natural, tem também, né? Você consegue ver se eu sou preto, branco, dourado ou não consegue? De forma alguma. Mas eu consigo colocando os tecidos sobre o seu rosto, eu consigo. Mas você consegue fazer aqui pro pessoal ver ou não? Consigo. Quer fazer? Com certeza. Tá, então só pelo menos esse, né, pra ver como que funciona. E não tem problema que eu tô com a maquiagem, não tem problema isso? Caro, vamos ver como responde aqui com a luz? Sim. Porque se eu falar, puxa... só pra demonstrar, não é oficial, tá? Pronto, acho que é bom deixar claro, né? Mas tá feito o convite, né, Caro? Tá bom. E aí, antes de eu passar isso, só que uma pergunta que me fazem bastante, Caro, é a questão da paleta de cores, que é o resultado disso aqui. Sim, que é aquilo que eu posso mais usar, digamos. Isso. Ela nasce daqui. Então, eu sei que se você tiver a pele, por exemplo, escura e prata, eu sei que você está dentro da sazonalidade do inverno. Entendi. E aí tem uma paleta. Exato. Aí que dentro do inverno abrem mais 3 tecidos, tá vendo? O tecido que responder melhor já dentro do inverno é a paleta que vai ser a sua paleta. E essa você vai ter física daí. Entendi. Fala, puxa, essas são as cores que a Bruna sugeriu que eu usasse que ficam melhor pra mim, entendeu? Então é o resultado da soma disso aqui, que a gente entra dentro da sazonalidade e aqui a gente afunila pro melhor do melhor, entendeu? Legal. Legal. Viu? Legal, é um né? estudo mesmo, né? Legal, muito bem. Quer fazer, Caro? Vamos fazer, que acho que dá tempo. O pessoal gosta de ver um pouco dessa parte prática, né? Você quer começamos pelo preto e branco, então? Começamos pelo preto e branco. Você consegue vir aqui pertinho de mim, cara? Tá. Vai, dá o close aí, produção. Vai pegar agora ela vai ver todas as minhas manchas agora. Na teoria, o certo seria a gente neutralizar com o tecido cinza, roupa e cabelo. Tá. Como a gente está fazendo uma adaptação aqui de um processo, vai funcionar assim. Vamos tentar. Tá. Com licença. Tá. Para. Para, né? Para. Tá, o que você tá vendo agora?
Eu vou lá de frente com você. Posso vir aqui na frente, Quer que gente? eu faça assim? Com licença. Quer? Ah. Eu quero que você olhe bem dentro do meu olho, cara, como se você quisesse enxergar a minha menina do olho lá dentro. Nossa. Isso. Gostou da maquiagem que a Lu fez? Aham. Então, de frente pra mim, um pouquinho de lado. Sim, Isso, 30 graus, não precisa ser tudo assim, e um pouquinho pro outro, sim. tá? Tá. Tá gravado aqui a informação. Agora vamos ver na transição, se mesmo com a maquiagem da Carol, a gente consegue ver se melhora ou se piora. De frente isso, de lado um pouquinho, pra cá. Eu penso que com o branco ficou um pouquinho melhor. A gente tem pontos técnicos que a gente analisa, né? Mas guardado esse cenário aqui... Na câmera dá pra ver, será? Não sei, né? Talvez na transição, gente. Quando a gente tá na transição entre um tecido e outro, a gente vê bem. Com licença. Então, ó, com o branco. Deu? Deu? Aí? Estão falando que é o branco. É. A produção tá falando que é o branco também. Então é o branco. Branco. Eu desconfiei que fosse o branco. E aí não Esse tem... aqui também tem uma desconfiança que seja o dourado. E, Carol, você sabe que tem um negócio muito interessante? Nós não somos mais meninas de 12 a 15 anos. Ah. A gente já convive com o nosso rosto e com a nossa pele há muito tempo. Existe algo que é o bom senso, que a gente aplica. Eu tô te vendo há pouco tempo, né? Desde que eu começo a te acompanhar, etc. Mas você tá com a tua pele há todo o tempo de vida sua. Você já tem uma experiência do que você veste fica bem, o que você veste não fica bem. Eu tenho certeza que se eu chegar no seu guarda-roupa hoje... Mas às vezes a gente não tem tanta noção assim, não, Bruno. É bom ter alguém pra ver e falar, olha, esse aqui você gosta, mas é bem assim, né? Sim. Tá. E Mas esse aqui é a mesma coisa que você vai fazer. Mesma coisa. Se é o dourado ou se é o... Mas esse daí eu acho que eu já sei qual é. Porque esse daí eu vejo nitidamente quando eu coloco uma sombra dessa cor ou da outra. Vamos ver se eu acerto, Vai então? lá. Vamos ver. Quer ver? O pessoal em casa vai ver. Tá parecendo bonitinho ali na câmera. Prata, né? Prata, ó. É a mesma coisa, eu vou fazer. Olha Mesma aqui coisa. de frente. Olha bem pra mim. Um pouquinho assim e um pouquinho assim. A sorte que eu tenho é que essa maquiagem tá bem feitinha, mas não tá pesada. Tá bem leve, eu vejo mas é o jeito que características usa. de pele, Tá. Tá? Agora vamos ver o douradaço, assim. Eu achei o dourado mais harmônico. Vejo mais características da sua pele com o dourado. É nítido. Vai, produção, dá opinião aí. Do que com o prata. Falou que fiquei mais viva. É? Não, mas eu já percebi que, por exemplo, quando eu passo uma sombra cinza, acinzentada, prateada, eu fico com muita cara de cansada. Tá vendo? Entendeu? A gente traz pra tona características da sua pele que não são parece que o olho mais bonitas, fundo, tudo, sabe? É. Dá diferença mesmo, né? Então, a gente sabe, cara, o que com fundo... Que eu sou o que daí, então, no base do branco e do dourado, Exato. é o que significa o quê ali na bifurcação? Quente e... Quente. Você é verão. Verão. Basicamente seria verão. E olha que interessante as cores da paleta aqui, ó. Eles estavam tentando... A minha produtora acha que essa cor que eu tô hoje tá na minha paleta. Ela jura que tá na minha paleta. Eu acho que tá na paleta do Tony. Deixa eu só corrigir que eu falei errado. É primavera, tá? Primavera aí, ó. Primavera é o nome? E aí, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Que é o tecido quente Tá. e o tecido claro. Certo. Então, agora a gente vai ver dentro da primavera qual primavera. Porque existem 3 opções. Viu? Quantas Essa vai primaveras? Essa vai ser mais difícil de ver aqui, porque aqui é mais sensível. Por causa da cor mesmo. É, da luz. aqui a diferença, você vai ficar bonita com os 3, porque já tá dentro da sua sazonalidade. Tá, mas vai ter uma que ainda é melhor. Vai ficar melhor. Vamos ver se eu sou boa mesmo nisso ou se eu sou mais ou menos, né? Vamos tentar com maquiagem. Tá. Agora, você não pediu pra eu olhar nos olhos. É outra técnica agora. Viu? Eu gostei mais que o primeiro. Gostar não é a palavra, né? Ó, estão me falando que a gente só tem 2 minutos. Eles querem saber qual que é a paleta. Ó a pressão, Bruno. Unidune. Puxa vida, Carol. Eu tô entre a última e a segunda. A primeira eu já vi menos coisas positivas. Agora eu quero que você olhe lá pra mim. Essa. Suspense. E essa.
Essa, eu acho que dentro das Essa cores, aqui? dentro das cores das primaveras, que são cores mais fechadas que a do inverno, por exemplo, assim, ó. Que coisa mais alegre. que regaçada essas cores aqui, sabe por quê? Porque é tudo coisa gritante, não é nada do que eu uso. Eu sou bem mais discreta do que isso. Você, por escolha pessoal, eu percebo pelo que você tá aí, que eu acompanho você, Caro, você tá mais aqui na família dos pastéis, tá Né? vendo? É, porque é mais discreta, a pessoa mais discreta, né? O que eu sugeriria? Pra gente começar com peças menores, Caro. Você, um brinco. Um brinco, um acessório, um lápis colorido no olho, uma coisa para você ir se familiarizando a elas. E aí tem que testar. Sabe o que eu vou fazer? Vou perguntar pro pessoal lá no meu Instagram depois pra ver o que eles vão responder. Porque eles gostam de dar pitaco na minha vida, menina. Tipo assim, vai cortar o cabelo, corta ou não corta? É sempre não, né? Tá tudo bem. Que legal. Carol, você imagina... Não, mas eu sou uma pessoa aberta a essas coisas, mas eu te garanto que eu não tenho nada disso aqui no guarda-roupa. Jura? Juro. Então a gente tem No máximo isso aqui, ó. No máximo um desse aqui, um desse por e um verde. tentativa O resto, e erro ou por escolha nada. pessoal? Fala, puxa, eu quando vou eu escolho por aqui, ou você já teve a oportunidade de testar outras cores e não se gostou? Não, é por gosto pessoal. Até gosto, mas fala assim, mas não parece que é muito assim, sabe? Entendi. Só isso. Você... Eu vou ter que encerrar com você. Com certeza. Oh, minha querida, obrigada, viu? Eu Sempre bem-vinda. Depois a gente tira limpo essa história das Vamos cores fazer, de verdade, Carol, de verdade? né? Postar de pra essa verdade. gente a sua coloração? A gente posta. Daí você acompanha comigo, né? O passo a passo lá. Obrigada, minha querida. Imagina, eu que Sempre agradeço. bem-vinda, viu? Sim. E obrigada a você, viu? Que acompanhou aqui a gente. Continue aqui na nossa programação e até nosso próximo encontro.